Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse nosso curso de teologia para leigos, nós temos aí esse momento onde nós partilhamos um pouco umas pistas de reflexão do evangelho dominical, né? Todos os domingos nós temos aquela liturgia, aquele evangelho, as leituras, e que tem sempre uma mensagem importante. E aí, para ajudar você a compreender melhor, você que é ministro extraordinário da palavra, que vai aí preparar suas homilias, tem algumas pistas de reflexão. A gente não vai aqui fazer uma reflexão muito difícil de entender, porque as pessoas precisam entender numa linguagem mais simples, né? Elas têm que ter aí um jeito em que a gente possa transmitir a mensagem teológica, transmitir a mensagem do Evangelho, de maneira que as pessoas realmente compreendam. E aí nós temos esse domingo agora, domingo dia 23 de maio, que é o dia de Pentecostes. Tivemos aí 50 dias de, vamos dizer assim, de reflexão, depois da ressurreição de Cristo. Foram 50 dias em que os discípulos ficaram aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo. E é importante a gente contemplar, para a gente fazer uma boa interpretação da palavra de Deus e até compreender, a gente precisa contemplar e tentar usar a nossa imaginação também. O que os discípulos passaram nesses 50 dias? O que eles fizeram? Com certeza os discípulos estavam lembrando os ensinamentos de Jesus e tudo aquilo que Jesus fez. Um ia lembrando para o outro, lembra que ele falou isso, lembra que ele fez isso, e, né, 50 dias naquele cenáculo, meditando, refletindo, fazendo memória, tudo que Jesus tinha ensinado. E aí chega um momento em que isso vem à tona, é o Pentecostes, é a efusão do Espírito Santo, de tudo aquilo que eles tinham experimentado agora vem à tona. E aí é como se tivesse caído a ficha. Opa, eles entenderam a mensagem, que eles não estavam entendendo. Na verdade, eles foram fazendo teologia, eles foram organizando as coisas, né? Colocando tudo em ordem, ligando uma coisa com a outra para poder cair a ficha. E aí foi quando eles realmente fizeram uma compreensão. E aí nós temos as leituras e o evangelho desse domingo que vão nos revelar algo muito importante. Primeiro ponto, vamos dizer, primeira pista aí de reflexão para a gente entender essa liturgia desse domingo é saber quem é o Espírito Santo, afinal. Nós aprendemos na nossa catequese desde criança, nós vamos ver isso na matéria de Trindade e também pneumatologia, quando nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E aí nós aprendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ótimo, perfeito. De fato, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É um com o Pai e o Filho. Mas existe um conceito, vamos dizer assim, mais profundo e que vai nos revelar, inclusive a própria palavra de Deus nos revela, quem é o Espírito Santo. Eu me lembro, nunca esqueço, na aula de Trindade, de uma imagem que a professora mostrou para nós, né, a irmã, do pai e o filho se olhando, né, os dois assim, um de frente para o outro se olhando. E aí a imagem, ela expressava um olhar tão profundo de amor, o amor, né, do pai e do filho se olhando um para o outro, né, se amando ali, se olhando com muito amor. O amor é tão grande, e aí na imagem tinha aqui o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, que é tão grande, ele se personifica, ele se torna uma pessoa. O Espírito Santo é o amor que é derramado sobre nós. A palavra de Deus nos ensina isso. O amor de Deus, do Pai e do Filho, que é tão grande que é derramado sobre nós.
transborda sobre nós, ele se personifica, é um amor que se personifica. Por isso, o Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas se alguém um dia chegar para você e perguntar quem é o Espírito Santo, você pode dizer com toda convicção: ele é o amor do Pai e do Filho que é derramado sobre nós. O Espírito Santo é o amor. A gente vai aprender mais na frente, né? E Jesus é o amado. O Espírito é o amor, Jesus é o amado. É esse amor encarnado. Então isso já muda tudo. O Espírito Santo não é uma pomba apenas, uma força, né? Ele é simbolizado de muitas maneiras, mas ele não é apenas uma força, algo, não. Ele é o amor, é a força do amor de Deus sobre nós. E aí nós precisamos celebrar isso nesse dia de Pentecostes. O amor que é derramado sobre nós, o amor que nos faz vencer todas as coisas, que supera todas as coisas, que supera os medos. Os discípulos estavam trancados naquele cenáculo, mas estavam com medo. O amor veio sobre eles, o amor transbordou neles, eles não tiveram mais medo de nada. O amor supera tudo, superou a covardia, superou os medos dos apóstolos, superou o ódio, superou a revolta, superou todos os sentimentos negativos que eles estavam sentindo dentro deles. Os discípulos estavam naquele cenáculo, diz o evangelho desse dia, eles estavam fechados naquela sala com medo dos judeus, mas também tinha muitos outros sentimentos negativos. Tinha revolta, tinha tristeza, decepção. Talvez um sentimento de vingança, porque mataram o mestre deles injustamente. Eles estavam talvez tramando vingança. Estavam muito, muito cheios de sentimentos ruins. E o Espírito Santo, ele vem para fazer eles superarem tudo isso. O amor vem como um fogo abrasador que limpa, purifica todos esses sentimentos e preenche o coração e dá para eles força para caminhar. Esse amor que une, esse amor que nos faz compreender, por isso que na primeira leitura nós vamos inclusive até, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos no mesmo lugar. Isso é muito importante. O amor, ele se manifesta nessa união, nesta reunião, vamos dizer assim. Às vezes a gente quer se dispersar da nossa comunidade, a gente fica indiferente, não gosta do fulano, do ciclano, aí quer fazer as coisas sozinho, quer viver sozinho, quer viver como um cristão isolado. Não é assim. Eles estavam reunidos. E aí veio a força do Espírito Santo como um vento forte. Este vento, que é o mesmo sopro que Jesus passou para os discípulos na leitura do Evangelho, é o mesmo vento, o mesmo sopro, o mesmo ruá lá do Gênesis. Lembra quando Deus modelou o homem do barro, fez o homem, e aí diz lá no Gênesis que Deus soprou nas narinas dos homens. Ali era o sopro de vida, o fôlego de vida, era o ruá. Esse ruá é o próprio Espírito de Deus. Esse mesmo vento, esse mesmo sopro vem sobre os apóstolos. Esse mesmo vento, esse mesmo sopro, Jesus transmite para os discípulos no Evangelho de João, capítulo 20, que é o Evangelho desse domingo. Ou seja, nós podemos aí ter uma pista de reflexão e entender que é a nova criação. Lá no Gênesis, Deus estava criando o homem. Deus modelou o homem do barro, soprou, deu vida. Agora é uma nova criação. É uma nova criação. Jesus é a fonte desta nova criação. Agora é Ele que sopra. Lá foi o Pai que soprou, agora o próprio Cristo sopra, né, esse Espírito Santo, que é o sopro de vida, traz vida nova aos seus discípulos e a toda a sua igreja, a todos nós. Este ruá é o sopro de vida nova para nós. E aí esse Espírito Santo, que é o amor, ele nos traz a graça da compreensão. As pessoas compreendiam, os discípulos falavam em línguas e as pessoas compreendiam cada um na sua própria língua, ou seja, existe a compreensão das pessoas. O Pentecostes, ele é a festa da unidade, da fraternidade.
porque é isso que o Espírito Santo traz como fruto, a unidade, a fraternidade. As pessoas, elas precisam entender isso, né? Que o Espírito Santo tem esse efeito, esse fruto da unidade, da fraternidade. Por isso que as pessoas se compreendiam. E aí na segunda leitura, a gente vai ver, olha, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O amor é o mesmo. Tem diversidades de dons. Cada pessoa tem o seu dom. Cada pessoa tem aí o seu serviço, o seu ministério, né? A segunda leitura vai falar disso, diversos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Olha como que é importante a gente entender essa festa da unidade no dia de Pentecostes. E ele vai dizer na segunda leitura, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Ou seja, nós somos um só corpo com Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. Claro que como o corpo tem os seus membros, né? Um dedo é diferente do outro, a mão é diferente de uma outra mão, enfim. Existem as suas diferenças, mas somos partes de um corpo. O Espírito Santo, ele nos mantém neste corpo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a pessoa que prega eloquentemente e tal, e que, nossa, que realiza tantas curas e sinais. Ali não é a única coisa que caracteriza a força do Espírito, a pessoa estar cheia do Espírito, não. Principalmente é uma pessoa fraterna, uma pessoa que busca a unidade na sua igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que realmente busca viver essa dimensão de um só corpo. Saber que existem as diferenças. Eu rezo diferente de você, talvez. Eu talvez evangelizo diferente de você. Talvez no movimento que eu participo, numa pastoral que eu participo, eu vou ter uma forma diferente da sua de orar, de evangelizar, mas nós somos um só corpo. Não quer dizer que eu estou errado e você está certo, ou você está errado e eu estou certo. Quer dizer que nós somos diferentes apenas. Porque às vezes nós somos diferentes e aí eu tenho esse jeito de rezar, esse jeito de ser, de viver a minha espiritualidade, aquele lá não tem espiritualidade do jeito que eu tenho, então ele está errado. Não é assim. Ou então aquele tem uma espiritualidade estranha e tal, não quer dizer que aquela pessoa está errada, ela só é diferente de você. O jeito dela rezar. Existem, por exemplo, na nossa igreja vários movimentos e serviços e ministérios, como diz aqui na segunda leitura. Mas é o mesmo Espírito que age em todos, é o mesmo Senhor. É importante a gente verificar isso, porque às vezes a gente causa divisão dentro da própria igreja, movimentos pastorais, serviços. Tomemos cuidado com isso. O Espírito Santo, ele traz esta unidade. É o amor de Deus derramado sobre nós e nos une. Nos faz compreender. Nessa linguagem do amor também, ele nos faz compreender uns aos outros. Muito importante nós fazermos esta reflexão. É uma pista de reflexão para nós dessa liturgia desse domingo. A unidade, a fraternidade. Nós estamos nesse ano na campanha da fraternidade ecumênica. Nada contra, por exemplo, aos padres, vamos dizer, alguns padres que convidam pastores para as suas igrejas. Tem padres, por exemplo, que estão convidando pastores até para fazer homilia na missa. Não vou aqui polemizar, né, em relação a isso. Mas às vezes esses mesmos padres são aqueles que não aceitam um movimento na sua comunidade, na sua paróquia. Que às vezes expulsam certos grupos. É hipocrisia. A gente querer viver o ecumenismo com outras denominações cristãs, se a gente não consegue viver esse diálogo religioso, esta unidade entre os movimentos e pastorais que estão dentro da nossa própria igreja. É muita hipocrisia. Só para a gente refletir um pouco. E aí, finalizando o Evangelho. Olha que lindo. O sopro que Jesus transmite, que é o sopro de vida para os discípulos, esta vida nova. Mas aqui,
Jesus se apresenta como o príncipe da paz. Olha que importante. No dia de Pentecostes, no Evangelho, Jesus se apresenta como o príncipe da paz. Por quê? Os discípulos estavam com as portas fechadas, com todos aqueles sentimentos que nós falamos, com medo dos judeus. Jesus entrou, sem fazer barulho, se pôs no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Se pôs no meio deles, ou seja, no meio de toda aquela confusão, de todos aqueles sentimentos negativos, Jesus se põe no meio de tudo isso. Às vezes a gente se pergunta, principalmente nessa época de pandemia, por exemplo, em tantas situações que estamos vivendo, onde está Deus? Muitas pessoas se questionam. E aí a resposta está aqui: Ele está no meio de tudo isso. Ele está no meio da dor, no meio da angústia, dos medos. Ele está no meio, ele está no médico que está ajudando, ele está no enfermeiro, ele está no que está doente, acamado, porque ele continua na cruz de cada um. Ele continua sendo crucificado com cada um, sofrendo com cada um e também trazendo o conforto para cada um. Ele está em tudo, está no meio de todas as coisas. E aí ele transmite a paz. E aí em seguida ele mostra as mãos e o lado, as chagas abertas, a marca dos pregos, para dizer: olha, é possível passar pelo sofrimento e continuar sendo o instrumento de paz. É possível passar pela dor, passar pela cruz, passar pelo sofrimento, por toda a dor, e continuar amando. É possível passar pela cruz e pelo sofrimento sem deixar de amar. É possível. Está aqui, as chagas estão abertas, Jesus mostra. O lado aberto pela lança está aberto. As feridas estão abertas. É possível, mesmo com as feridas ainda abertas, você continuar amando, perdoando, você continuar sendo um instrumento de paz. E quando ele sopra o Espírito Santo, ele dá para os discípulos o poder da reconciliação, o poder de perdoar. O Espírito Santo, que é o amor, nos capacita a perdoar, nos capacita a ser instrumento de paz, nos capacita a agir com misericórdia, mesmo com as feridas abertas, mesmo tendo passado pelo sofrimento, tendo passado pela cruz, por toda dor. É possível, meu irmão, minha irmã, é possível continuar amando. Essa é a grande mensagem do Evangelho para nós, da liturgia. Esse Espírito que é o amor, que traz unidade, que traz fraternidade. Esse Espírito Santo que, apesar de todas as diversidades, maneiras diferentes de evangelizar, de orar, ele nos une em Cristo. Esse Espírito Santo que nos faz ser instrumentos de paz com o ressuscitado. Esse Espírito Santo que nos faz testemunhar o ressuscitado na nossa vida, mesmo com as chagas, com as feridas abertas. Quando nós transmitimos paz, quando nós continuamos sereno, mesmo diante de tantos sentimentos negativos à nossa volta, nós podemos ser instrumentos de paz. Jesus, aqui no Evangelho, ele tinha todos os motivos do mundo para não ir com os discípulos mais, porque os discípulos, que ele considerava amigos, o abandonaram quando ele mais precisou. E Jesus vai ao encontro deles, sem fazer barulho, ele vai ao encontro deles. Ele não chega arrombando a porta. Talvez se fosse alguns de nós, sem esse Espírito Santo, que é o amor, nós ficaríamos indiferentes. Poxa, me traíram, me abandonaram quando eu mais precisei. E aí a gente não queria mais saber. Jesus não, Jesus vai lá. Ou então, se nós fôssemos ao encontro desses amigos da onça, vamos dizer assim, nós chegaremos arrombando a porta, xingando todo mundo: seus traíras, vocês me abandonaram, seus traidores. Não, Jesus entra sem fazer barulho, se põe no meio deles, e a primeira coisa que ele diz: a paz esteja com vocês. Calma, eu estou aqui, continuo amando vocês, eu continuo transmitindo paz. Está aqui, as feridas estão abertas, as chagas estão aqui, mas eu não deixei de amar, eu não deixei de perdoar. Que exemplo, que graça,
Só a força do Espírito Santo é capaz de fazer isso conosco. Que nós possamos fazer a nossa reflexão nesse domingo, então, e viver plenamente esse Pentecostes em nossas vidas. Um grande abraço fraterno.